No século XVI, a Europa estava mergulhada em sombras, não apenas de guerras e doenças, mas de uma crise espiritual profunda. A igreja, que deveria ser a luz do mundo, havia se tornado um império de poder e riqueza. As pessoas viviam com medo da condenação eterna e muitos acreditavam que poderiam comprar o perdão de Deus com as suas moedas. As indulgências, que eram apenas pedaços de papéis vendidos em troca do perdão dos pecados, enchiam os cofres de Roma e deixavam vazios os corações dos fiéis. O evangelho da graça havia se escondido sob camadas de tradição, corrupção e superstição. Mas no coração da Alemanha, um jovem monge chamado Martinho Lutero buscava com sinceridade agradar a Deus. Ele se confessava por horas, jejuava, se punia e mesmo assim não encontrava paz. O peso da culpa o esmagava, até que um certo dia, lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele tropeçou em uma verdade que incendiaria o seu coração. O justo viverá pela fé. Aquelas palavras romperam as correntes da culpa e acenderam uma chama dentro dele. Lutero compreendeu que a salvação não se compra, não se conquista. É um dom gratuito da graça de Deus. Movido por essa revelação, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Não era uma rebelião política, era um clamor espiritual. Lutero queria debater, queria verdade, queria reforma. Aquele ato simples fez o império religioso tremer. O povo começou a ter acesso às escrituras, traduzidas agora para o seu próprio idioma. Pela primeira vez, camponeses e nobres puderam ouvir a voz de Deus sem intermediários. A imprensa recém-inventada espalhou suas palavras por toda a Europa. A fé foi reacendida e o poder da palavra de Deus novamente a libertar corações. A reação foi violenta. Lutero foi excomungado, perseguido e declarado como inimigo do império. Mas a semente já havia sido lançada. A reforma se espalhou pela Suíça com Zwinglio e Calvino, pela Inglaterra com os puritanos, pela França, Escócia e até o Novo Mundo. Cada movimento trazia o mesmo clamor. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. A reforma não apenas mudou a religião, ela mudou o curso da história. Devolveu a Bíblia ao povo, fortaleceu a educação, inspirou a liberdade de consciência e abriu caminho para um avivamento espiritual que transformou nações inteiras. Mais do que uma revolta, a reforma foi um retorno ao evangelho puro, à centralidade de Cristo e à verdade de que somos salvos pela graça por meio da fé. Ainda hoje, séculos mais tarde, a voz da reforma ecoa nos corações daqueles que decidem se levantar e dizer não. Não à tradição que apaga a verdade, e sim à palavra que liberta, sim à graça que transforma as nossas vidas.